Olá a todos, eu sou o Patrick Heleno Antonelli Lanzarini. Desenvolvi um trabalho financiado pela Fundação Araucária e minha orientadora foi a professora Franciele Folador. Então, o título do trabalho é a Avaliação dos efeitos do agroquímico Gramocil sobre a germinação de conídeos de Aspergillus nidifolans. Então, os demais autores foram a professora Gisele Arruda, Isabel Aparecida Soares e Elisângela Dusman. Então, o trabalho foi desenvolvido na cidade de Francisco Beltrão, no Centro de Ciências da Saúde. Então, passando para a introdução do trabalho. Então, segundo a Anvisa, desde 2008, o Brasil lidera o consumo global de agrotóxicos e o aumento de intoxicações no país é notável. Então, o gramocil é um herbicida extremamente tóxico e amplamente utilizado, mas infelizmente a área da saúde é carente no tratamento para intoxicação pelo agrotóxico. E o Aspergillus nidifolans é um fungo que tem um complexo mecanismo de expressão gênica, então ele permite avaliar o impacto do gramocil aí no seu desenvolvimento. Então, a análise da germinação dos conídeos é uma ferramenta valiosa para estudar o efeito dos fatores externos envolvidos no seu desenvolvimento. Então, o objetivo principal do trabalho foi investigar os efeitos do defensivo agrícola gramocil na germinação dos conídeos de Aspergillus nidifolans, visando compreender o impacto nos eventos celulares cruciais, como o metabolismo, a divisão celular, apoptose e malformações. Então, passando por os materiais e métodos, então, sobre a linhagem de Aspergillus nidifolans usada. Então, foi a linhagem haploide Bimet, fornecida pela professora Carmen Lúcia, da Universidade Estadual de Maringá. Então, foram preparados os meios de cultura, tanto o meio completo líquido quanto o meio completo sólido, e a cada vez, então, era feito o rejuvenescimento das colônias. Então, era utilizada uma colônia antiga, de acordo com o procedimento elaborado, coletados novos conídeos e aguardavam 5 dias para o crescimento de uma nova colônia. Então, essa imagem que eu coloquei é só para exemplificar aí uma das etapas do processo onde a gente aguardava o crescimento de uma nova colônia. Aí, quando se passavam 5 dias, a gente, de acordo com um novo procedimento, coletava então esses conídeos e inoculava os conídeos nos 3 tratamentos do experimento. Então, que seria no meio completo líquido, controle, a solução do herbicida gramocil a 0,025% e na solução do herbicida a 0,05%. Então, após estarem prontas as soluções contendo conídeos e o grupo controle, era feita a transferência de 100 microlitros para lâminas de microscopia em câmera úmida e era feita a incubação a 37 graus. Então, após todo esse procedimento, era feita a análise de todas essas placas no microscópio óptico, nos intervalos de 2, 4, 6 e 8 horas. Aí, posteriormente, era feita a contagem e cálculo das porcentagens de conídeos em cada fase da germinação, em cada horário. Então, sobre o herbicida, o gramocil ele é formado por paraquat de urom, aí como princípio ativo aí antes do procedimento, então eram feitas as suspensões nas concentrações de 0,025% e 0,05%. Aí, após todo o procedimento, era feita a análise estatística, que era feita a comparação das médias das fases de germinação entre o tratamento e o controle, usando a ANOVA 2A com pós-hoc de Bonferroni. Então, era feita a comparação de médias finais de mortalidade, o total de germinados e o total de malformações entre tratamentos e o controle. E o software utilizado para fazer a análise foi o GraphPad Prism 9 Demo para análise estatística e então a definição da significância foi o valor de P menor que 0,05. Passando aos resultados e a discussão do trabalho. Então, os gráficos que eu vou mostrar aqui na sequência, eles representam a análise estatística da observação dos conídeos no microscópio após cada tempo e em cada determinada solução ou no controle.
Então, após 2 horas da exposição ao gramocil, foi possível de se observar que não houve tanta diferença significativa entre os tratamentos, as soluções de 0,025% e 0,05%, e o controle, porque a maioria dos conídeos ainda estavam no estágio dormente. Já após 4 horas, foi possível de se observar que 80% dos conídeos do controle estavam na fase de embebição, enquanto nos tratamentos a maioria permanecia dormente. O que isso nos mostra? Que o defensivo agrícola, o gramocil, retardou a entrada na fase de embebição dos conídeos por afetar o metabolismo. Seguindo adiante, temos os gráficos de 6 horas de exposição e 8 horas de exposição. Depois disso, principalmente na maior concentração do gramocil, que seria de 0,05%, quase 60% dos conídeos ainda se encontravam dormentes. Embora as diferenças não tenham sido estatisticamente significativas, a fase de botão e germinação só foi observada no grupo controle depois de 8 horas, sendo que nas soluções de gramocil não foram observadas. Isso demonstra que o agrotóxico causou um atraso no metabolismo dos conídeos. O gramocil demonstrou causar atrasos significativos na germinação dos conídeos, especialmente depois de 4, 6 e 8 horas de exposição, como foi observado nos gráficos, e então os resultados ficaram de acordo com a literatura anterior. Então, já haviam estudos com diversas espécies, peixes, camundongos, e eram encontrados danos ao fígado, rins, sistema nervoso, DNA, proteína. E outro achado foi que a concentração do agrotóxico influenciou o efeito, ou seja, quanto maior a concentração, foram observados mais danos à germinação dos conídeos. Outro trabalho, então, encontrado na literatura, é que trabalhadores que foram expostos ao paraquat, um dos princípios ativos do gramocil, apresentaram sinais de estresse oxidativo, incluindo peroxidação lipídica e a redução na capacidade antioxidante. Então, isso, em resumo, quer dizer que a exposição ocupacional ao paraquat pode resultar em desequilíbrios do sistema antioxidante do corpo e aumentar os riscos de efeitos adversos relacionados ao estresse oxidativo. Passando às conclusões do estudo. O gramocil atrasou significativamente a germinação dos conídeos. Então, os resultados foram consistentes com os estudos prévios, destacando o efeito do paraquat nos órgãos. Outra coisa observada no estudo é que a maior concentração resultou em mais defeitos na germinação. Então é importante que sejam avaliados os impactos dos agrotóxicos no meio ambiente e nos organismos, devido ao aumento global, como eu comentei no início, ao preocupante aumento dos agrotóxicos no Brasil. Então é importante que sejam reconhecidos os desafios nos estudos e sejam direcionadas mais pesquisas para esse campo. É importante que sejam promovidas práticas agrícolas sustentáveis em prol do meio ambiente e da saúde pública. Eu deixo meu agradecimento às professoras Gisele Arruda e a Franciele Folador e ao financiamento da Fundação Araucária.